Você acredita que uma única ligação pode mudar completamente o rumo de uma vida? Fique até o final deste vídeo para descobrir como um milionário, decidido a se divorciar, teve tudo revirado por um telefonema inesperado do hospital. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais histórias fortes e emocionantes como esta. E comenta aí embaixo. Você perdoaria uma traição ou uma grande decepção se algo muito grave acontecesse com a outra pessoa? O relógio marcava quase 8 da noite quando Eduardo passou a folha pela terceira vez, os olhos percorrendo cada linha do documento como se quisessem encontrar um motivo para desistir. Era o esboço final dos papéis do divórcio. Firma reconhecida, partilha definida, guarda dos filhos acordada, tudo frio, calculado, milimetricamente organizado por advogados pagos a peso de ouro. A mesa de madeira maciça em seu escritório particular parecia pequena diante da imensidão daquela decisão. Eduardo era o retrato do homem que venceu na vida aos olhos de qualquer estranho. Empresário do ramo imobiliário de luxo, dono de prédios que mudavam a paisagem da cidade, capa de revistas de negócios, presença constante em eventos onde os flashes nunca paravam. Mas naquela noite, o brilho da sua imagem pública não atravessava as paredes do apartamento silencioso. Ele estava sozinho, cercado por móveis caros, quadros de artistas famosos e uma vista panorâmica da cidade que de repente parecia mais distante do que nunca. A caneta estilográfica descansava sobre o contrato, pesada demais para ser levantada. Eduardo respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa e apertou a ponte do nariz, tentando afastar a dor de cabeça que o acompanhava havia semanas. A decisão não surgiu do nada. Veio sendo construída em silêncio, linha por linha, da mesma forma que ele construía seus empreendimentos. Lembrou-se do dia em que conheceu Ana, muitos anos antes, quando ainda não era milionário, apenas um jovem ambicioso estagiário numa corretora pequena. Ela trabalhava como recepcionista num consultório odontológico no mesmo prédio. Os dois se encontravam diariamente no elevador. Ela com um uniforme simples, o cabelo preso de qualquer jeito, um sorriso tímido. Ele com a gravata torta e a pasta de couro que carregava mais sonhos do que documentos. O primeiro jantar num restaurante barato da esquina, o primeiro "eu te amo" dito numa noite de chuva, o primeiro apartamento apertado com móveis emprestados. Tudo isso parecia agora parte de outra vida. Eduardo recostou-se na cadeira e olhou para a estante à sua frente. Entre livros de economia e troféus empresariais, havia uma foto emoldurada. Ana, mais jovem, segurando o filho recém-nascido, o rosto cansado, mas iluminado por um orgulho inocente. Ao lado dela, ele próprio mais magro, cabelo desalinhado, abraçando os dois com uma felicidade que hoje lhe parecia quase ingênua. Por um instante, teve vontade de virar a foto para a parede, mas não conseguiu. Aquilo o fazia lembrar que antes de tudo se transformar numa guerra silenciosa, os dois haviam sido um time. Acontece que, com o tempo, o sucesso cobrou o seu preço. As viagens de negócios se multiplicaram. Os jantares em casa foram sendo substituídos por reuniões e eventos. Os aniversários das crianças se misturavam na memória com inaugurações de empreendimentos e premiações de empresário do ano. Ana, que antes se sentia parte do sonho, começou a se ver cada vez mais como uma figura secundária da história. As brigas surgiram primeiro em forma de pequenas ironias, comentários sobre a ausência dele, sobre as mensagens que chegavam tarde da noite, sobre as assistentes novas, sempre jovens, sempre impecáveis. Eduardo respondia com impaciência, dizendo que ela não entendia o peso da responsabilidade, que tudo aquilo era para a família. Mas, a cada discussão, parecia que uma camada invisível se depositava entre os dois, como poeira que ninguém limpava. O ponto de ruptura, porém,
Não foi uma única discussão. Foi um acúmulo. A gota d'água veio numa noite de domingo, quando ele voltou de uma viagem rápida que durou 5 dias. As crianças já estavam dormindo. Ana o esperava sentada no sofá, vestindo uma camiseta velha, os olhos vermelhos de choro. Ela não gritou, não fez escândalo. Apenas mostrou o celular com uma foto enviada por alguém desconhecido. Eduardo entrando num restaurante em outra cidade, ao lado de uma mulher elegante, rindo, com a mão nas costas dela, num gesto íntimo demais para ser apenas profissional. Ele se defendeu dizendo que era apenas uma cliente importante, um jantar de negócios, um momento fora de contexto. Explicou, argumentou, jurou, mas naquele instante a confiança de Ana, já desgastada, quebrou de vez. Não foi apenas a imagem da mulher desconhecida, foi a confirmação de algo que ela vinha sentindo há anos. Ele tinha tempo, atenção e gentileza para o mundo, menos para a própria casa. Depois daquela noite, o casamento não terminou de uma vez. Continuaram morando juntos, dividindo o mesmo teto e, em muitos dias, até a mesma cama. Mas as conversas se tornaram mais formais, quase administrativas. Falaram sobre boletos, agendas das crianças, compromissos da escola. Pouco ou nada sobre sentimentos. Um silêncio pesado tomou conta dos espaços entre uma fala e outra. As tentativas de reconciliação eram superficiais, como remendos mal feitos em um tecido rasgado demais. Foi Ana quem, num sábado de manhã, sugeriu pela primeira vez que talvez o melhor fosse se separarem. Falou com calma, sem drama, enquanto mexia no café da manhã das crianças. Disse que não queria mais viver de aparências, que as dores estavam se acumulando, que o que restava da relação era tão pouco que corria o risco de virar rancor puro. Eduardo ouviu contrariado, mas não respondeu na hora. Passou o dia inteiro engolindo aquilo como se fosse uma acusação. Algumas semanas depois, ele mesmo tomou a iniciativa de falar com o advogado. Não porque estivesse certo de que queria o divórcio, mas porque não aguentava mais a sensação de estar num limbo permanente. Como sempre fez nos negócios, preferiu transformar o caos em um plano, planilhas, cláusulas, números frios. Era mais fácil lidar com cifras do que com a dor de olhar para a própria responsabilidade na ruína do casamento. Agora, com os papéis na mesa, tudo se materializava. A divisão dos bens ocupava páginas inteiras, mas o que doía não eram as casas, os carros ou as contas bancárias. O que apertava o peito de Eduardo era ver o nome dos filhos escrito naquele contexto jurídico, como se fossem parte de um contrato, guarda compartilhada, convivência, pensão mensal. Palavras que juntas significavam que ele não estaria mais presente em todas as pequenas rotinas. O café da manhã antes da escola, a lição de casa, as histórias antes de dormir. Ele pegou a caneta girando-a entre os dedos e olhou para a vista da cidade pela janela de vidro. Lá embaixo, os carros seguiam seu fluxo indiferente ao drama que se desenrolava naquela sala. Em algum lugar, Ana devia estar dobrando roupas, ajudando os filhos com alguma tarefa ou simplesmente tentando não pensar no que vinha pela frente. A distância entre os dois parecia maior do que aquela entre o apartamento de cobertura e o chão. O celular vibrou sobre a mesa, interrompendo a espiral de pensamentos. Eduardo desviou os olhos dos papéis e fitou a tela. Era uma notificação qualquer, um e-mail de trabalho. Ele ignorou. Respirou fundo novamente, sentindo o peso do silêncio se estender. Pensou em como Ana reagiria quando recebesse a ligação do advogado, informando que estava tudo pronto, que bastava ela assinar. Talvez chorasse, talvez fingisse indiferença, talvez, no fundo, sentisse um alívio que ele mesmo ainda não era capaz de sentir. Eduardo se levantou, caminhou até o bar no canto da sala e serviu uma dose de uísque caro, mesmo sabendo que não era uma boa ideia beber de estômago vazio. A bebida queimou a garganta,
mas trouxe uma falsa sensação de coragem. Caminhou de volta até a mesa, com o copo em uma mão e a caneta na outra. Aquela mistura de álcool e tinta parecia o combustível de uma decisão irreversível. Antes de se sentar, olhou novamente para a foto na estante. Viu a versão mais jovem de si mesmo e de Ana, abraçados, confiantes, como se o mundo inteiro coubesse naquele sorriso compartilhado. Pensou nas promessas que fizeram um ao outro, não apenas no altar, mas em noites simples, quando juraram que estariam juntos, independentemente de qualquer coisa. A ironia de tudo aquilo o atingiu em cheio. Tinham sobrevivido à pobreza, às dívidas, ao medo de não dar certo na vida. E agora, quando o dinheiro já não era um problema, o casamento desmoronava. O toque do celular, desta vez, quebrou o silêncio de um jeito diferente. Não foi a vibração discreta de uma notificação comum. Foi o som insistente de uma chamada. Eduardo olhou para a tela com irritação automática, esperando ver o nome de algum sócio, algum gerente, talvez até do advogado. Mas o que apareceu foi um número desconhecido, acompanhado da palavra hospital no identificador de chamadas. Ele estranhou. Por um segundo pensou em deixar tocar até cair na caixa postal. Não estava de humor para lidar com problemas alheios ou campanhas de doação. Mas algo, talvez o próprio nome hospital na tela, fez com que seu dedo deslizasse no reflexo de atender. Alô? A voz de Eduardo saiu mais rouca do que de costume. Do outro lado, houve um breve silêncio, seguido por uma voz feminina, firme, mas com um fundo de urgência profissional. Senhor Eduardo Almeida, aqui é do setor de emergência do Hospital São Gabriel. O senhor é o contato principal de Ana Luísa Almeida? O coração de Eduardo falhou um compasso. A sala pareceu encolher ao redor dele. A caneta que estava em sua mão escorregou e caiu sobre os papéis do divórcio, manchando uma das margens com um pequeno borrão de tinta azul. O uísque, esquecido no copo, tremia levemente junto com sua mão. Sim, o que aconteceu com ela? Do outro lado da linha, a resposta veio com a calma treinada de quem precisa transmitir más notícias sem perder a clareza. Senhor Eduardo, sua esposa deu entrada no hospital há pouco tempo. Precisamos que o senhor venha até aqui o mais rápido possível. A situação dela é grave. Naquele instante, todos os argumentos, ressentimentos, cláusulas contratuais e mágoas acumuladas desapareceram do centro da mente de Eduardo. O divórcio, que nos últimos meses ocupava cada pensamento, cada decisão, virou apenas um monte de papéis sobre a mesa. De repente, a única coisa que importava era outra. Ana poderia estar entre a vida e a morte. Ele não respondeu de imediato. Sentiu o peso da frase, a situação dela é grave, ecoar dentro da cabeça, como se fosse uma sentença maior do que qualquer decisão que vinha ensaiando tomar. O silêncio do outro lado o obrigou a reagir. Eu estou indo agora. A voz falhou, mas conseguiu concluir. Eduardo encerrou a ligação com mãos trêmulas. Olhou ao redor, como se estivesse num lugar estranho, e não no seu próprio escritório. Os papéis do divórcio continuavam ali, imóveis, indiferentes. A mancha de tinta na margem parecia uma ironia cruel, um detalhe irrelevante diante do que acabara de ouvir. Ele pegou as chaves do carro, o blazer jogado na poltrona, e saiu do apartamento quase sem perceber o caminho até a porta. O coração batia acelerado, as perguntas se atropelavam na mente. O que tinha acontecido com Ana? Foi um acidente? Um mal súbito? Alguém ligou para ele tarde demais? Enquanto o elevador descia andares silenciosamente, Eduardo, pela primeira vez em muito tempo, não pensou em contratos, não pensou em patrimônio, não pensou em imagem pública. Pensou apenas numa coisa: se ainda teria tempo para dizer a Ana tudo aquilo que não disse nos últimos anos.
E sem saber, aquele simples telefonema do hospital acabaria mudando não só o rumo do divórcio, mas a forma como ele enxergava a própria vida. O trânsito da noite parecia conspirar contra Eduardo. Cada sinal vermelho, cada carro lento à frente, cada segundo que passava parecia uma eternidade multiplicada por 1000. Ele acelerava sempre que podia, desviava de ônibus, ultrapassava motocicletas, tudo com o coração martelando no peito e a respiração descompassada. As luzes da cidade passavam em borrões pelas janelas do carro, mas ele não via nada além da estrada à frente e das perguntas que não paravam de surgir na cabeça. O que tinha acontecido com Ana? Por que ninguém ligou antes? Onde estavam as crianças? Será que ela estava sozinha quando aconteceu o que quer que tivesse acontecido? A cada esquina que virava, a angústia apertava mais forte. Eduardo tentou ligar para a casa, mas ninguém atendeu. Tentou o celular de Ana, mas caiu direto na caixa postal. Sentiu um frio atravessar a espinha. Pela primeira vez em anos, percebeu que não fazia ideia de como era a rotina dela, fora dos papéis de mãe e quase esposa. Não sabia onde ela estava durante o dia, com quem andava, o que fazia quando as crianças estavam na escola. O distanciamento entre os dois tinha chegado a um ponto em que ela era quase uma estranha, morando no mesmo endereço. Quando finalmente estacionou o carro no hospital, Eduardo nem se preocupou em trancar direito. Saltou apressado, batendo a porta com força, e correu em direção à entrada da emergência. O cheiro de desinfetante e medicamentos o atingiu assim que passou pela porta automática. As luzes brancas e frias do corredor eram ofuscantes. Havia gente sentada nas cadeiras de plástico da recepção, algumas chorando, outras olhando para o nada. Uma criança dormindo no colo de uma mulher cansada. Eduardo nem prestou atenção. Foi direto ao balcão, onde uma recepcionista jovem digitava algo no computador com expressão cansada. Ele se apoiou no balcão, a voz saindo tensa, quase num tom de ordem. Eu sou Eduardo Almeida. Recebi uma ligação há pouco falando da minha esposa, Ana Luísa Almeida. Ela deu entrada aqui agora há pouco. Onde ela está? A moça levantou os olhos devagar, como se estivesse acostumada a esse tipo de desespero. Digitou o nome no sistema, clicou algumas vezes e depois olhou para ele com uma expressão que tentava ser profissional, mas carregava um tom de pena. Ela está no bloco B, terceiro andar, UTI. O médico responsável está lá. O senhor pode subir agora. Eduardo não esperou mais nenhuma palavra. Virou-se e caminhou apressado em direção aos elevadores, o coração ainda batendo descompassado, a garganta apertada. Apertou o botão do terceiro andar e ficou ali parado, sozinho dentro daquela caixa de metal, ouvindo o zumbido do elevador subindo. Olhou para o próprio reflexo distorcido no aço polido das portas. Viu um homem de meia idade, cabelo um pouco desalinhado, olhos cansados e assustados. Não era a imagem do empresário confiante que aparecia em revistas. Era apenas alguém assustado com a possibilidade de perder algo que achava que já tinha decidido abandonar. Quando as portas se abriram, Eduardo saiu antes mesmo de elas estarem completamente abertas. O corredor da UTI era silencioso, quase solene. Havia apenas o som distante de monitores, passos abafados de enfermeiras e o murmúrio discreto de vozes baixas vindo de algum quarto. As paredes eram de um tom claro demais, tentando passar uma falsa ideia de tranquilidade. Eduardo caminhou até o balcão central, onde uma enfermeira de plantão olhava fichas médicas. Ela ergueu os olhos quando ele se aproximou, e antes mesmo que ele falasse, ela pareceu reconhecer a expressão no rosto dele. O senhor é familiar da Ana Luísa? Ele apenas acenou com a cabeça, incapaz de formar uma frase completa. A enfermeira apontou para uma porta de vidro fosco no fim do corredor. O Dr. Cardoso está ali. Ele vai explicar tudo para o senhor. Eduardo caminhou devagar até a porta,
cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Quando chegou perto, viu através do vidro fosco a silhueta de um homem de jaleco branco. Ele bateu levemente na porta e entrou sem esperar resposta. O médico, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e uma expressão séria, levantou os olhos de uma prancheta e estendeu a mão. "Senhor Eduardo?" Ele confirmou com um aceno tenso. O médico apontou para uma cadeira ao lado da mesa pequena. "Por favor, sente-se." Eduardo obedeceu, mas sentia que as pernas iam ceder a qualquer momento. O médico sentou-se do outro lado, juntou as mãos sobre a mesa e respirou fundo antes de começar. "Sua esposa deu entrada aqui há cerca de 2 horas. Ela sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC. Foi encontrada em casa por uma vizinha que estava trazendo uma encomenda. Pelo que conseguimos apurar, ela estava sozinha quando aconteceu." Eduardo sentiu o mundo desabar. AVC. A palavra ecoou na mente dele como um tiro. Ele tinha ouvido falar sobre isso, sabia que era grave, mas nunca imaginou que poderia acontecer com Ana. Ela era jovem ainda, saudável, sempre cuidou da alimentação, fazia caminhadas. Como isso era possível? O médico continuou, a voz firme mas cuidadosa. "Conseguimos estabilizá-la, mas a situação ainda é crítica. O AVC afetou o lado esquerdo do cérebro, o que significa que haverá sequelas. Ainda é cedo para dizer exatamente quais serão as limitações, mas é provável que ela tenha dificuldades motoras e de fala. O próximo período, especialmente as próximas 48 horas, será decisivo. Estamos monitorando tudo de perto." Eduardo ficou em silêncio. As palavras entravam pelos ouvidos, mas pareciam não se conectar à realidade. Sequelas, dificuldades motoras, fala comprometida. Ana, que sempre foi comunicativa, que adorava conversar com as amigas, que contava histórias para os filhos antes de dormir, que ria alto demais em qualquer comédia boba. Aquela Ana poderia não ser mais a mesma. O médico percebeu o impacto das palavras e esperou alguns segundos antes de continuar. "Sei que é muito para processar agora, mas preciso que o senhor saiba. Ela vai precisar de muita ajuda daqui para frente. Fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento médico constante e, principalmente, apoio emocional. Muitos pacientes que passam por isso caem em depressão profunda. A presença da família faz uma diferença enorme na recuperação." Eduardo engoliu seco. Presença da família. Ele, que há poucas horas estava pronto para assinar papéis que formalizavam a distância entre os dois, agora era chamado a ser presença. A ironia da situação o atingiu como um soco no estômago. Ele olhou para as próprias mãos, tremendo levemente, e depois de volta para o médico. "Eu posso vê-la?" A pergunta saiu quase num sussurro. O médico assentiu. "Pode, mas ela ainda está sedada. Não vai conseguir interagir. Eu só peço que o senhor se prepare. Ela está conectada a vários aparelhos e a aparência pode ser impactante." Eduardo se levantou devagar, sentindo as pernas fracas. Seguiu o médico até outro corredor, onde havia apenas 3 quartos separados por paredes de vidro. O Dr. Cardoso parou em frente ao segundo quarto e fez um gesto para que Eduardo entrasse. Ele empurrou a porta de vidro e entrou. O som dos monitores era constante, um bip repetitivo que marcava cada batimento do coração de Ana. Eduardo parou no limiar por um segundo, como se precisasse reunir coragem para dar mais um passo. Quando finalmente se moveu, viu Ana deitada na cama hospitalar, pálida, os cabelos desarrumados espalhados pelo travesseiro. Um tubo fino conectado ao braço, eletrodos colados no peito, a manta azul clara cobrindo o corpo até a metade. Ela parecia menor, mais frágil do que ele se lembrava. Não havia sinais da mulher forte que criava os filhos, que organizava a casa, que aguentava em silêncio todas as ausências dele. Eduardo se aproximou devagar, como se tivesse medo de acordá-la. Parou ao lado da cama e ficou ali, de pé,
olhando para o rosto dela. Viu as pequenas rugas ao redor dos olhos, marcas de anos de preocupação e de sorrisos que ele não tinha mais percebido nos últimos tempos. Viu as mãos dela, descansando ao lado do corpo, mãos que cozinhavam, que abraçavam os filhos, que escreviam bilhetes grudados na geladeira. Sem pensar, ele estendeu a mão e tocou levemente nos dedos frios dela. A pele estava gelada. Ele apertou com delicadeza, como se quisesse passar calor, vida, alguma coisa que pudesse trazê-la de volta. Ficou ali por minutos, que pareceram horas, apenas segurando a mão dela e ouvindo o som dos aparelhos. Pensamentos se misturavam em sua mente, memórias boas e ruins, arrependimentos e mágoas, tudo junto, confuso, sufocante. Lembrou-se do dia em que os dois escolheram o nome do primeiro filho, da vez em que Ana ficou acordada a noite inteira cuidando da filha com febre, da tarde em que ela ligou só para dizer que estava com saudade. Ele tinha respondido com pressa naquele dia, porque estava em reunião. Agora, aquela pressa parecia ridícula, vazia, insignificante. Ele ficou ali até que uma enfermeira entrou discretamente e disse com voz gentil que seria melhor ele descansar um pouco, que Ana estaria ali quando ele voltasse. Eduardo saiu do quarto sem dizer nada, mas antes de cruzar a porta, virou-se uma última vez. Olhou para Ana deitada naquela cama, conectada àqueles fios, frágil e silenciosa. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que há anos não sentia quando pensava nela, medo de perdê-la de verdade. No corredor, encostou-se na parede fria e fechou os olhos. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do advogado, perguntando se ele já tinha revisado os papéis finais do divórcio. Eduardo olhou para a tela, leu a mensagem e, pela primeira vez em semanas, aquilo lhe pareceu completamente sem sentido. Guardou o celular sem responder. Os papéis do divórcio ainda estavam sobre a mesa no escritório dele, manchados de tinta, esquecidos. E naquele momento, ele não sabia se algum dia voltaria a pegar neles. Eduardo passou a noite no hospital, não porque alguém tivesse pedido, mas porque simplesmente não conseguia sair dali. Sentou-se numa das cadeiras desconfortáveis da sala de espera, cercado por outras pessoas que também viviam seus próprios dramas silenciosos. Havia um homem idoso dormitando com a cabeça apoiada na parede, uma mulher jovem chorando baixinho enquanto mexia no celular e um casal de meia-idade que trocava olhares cansados sem dizer nada. Cada um ali carregava seu próprio fardo e Eduardo percebeu, talvez pela primeira vez na vida, que não estava sozinho naquele tipo de sofrimento. O mundo seguia cheio de gente enfrentando perdas, despedidas, arrependimentos e medos que não cabiam em palavras. Ele tentou descansar, mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto pálido de Ana na cama do hospital, conectada àqueles aparelhos que pareciam ser a única coisa mantendo-a viva. O som dos monitores ainda ecoava em sua mente, mesmo ali na sala de espera, onde o silêncio era quebrado apenas por passos apressados de enfermeiras e o murmúrio distante de vozes vindas dos corredores. Eduardo olhou para o celular. Eram quase 3 da manhã. As crianças deviam estar dormindo em casa, sem saber de nada. Ele tinha ligado para a avó delas, mãe de Ana, que morava a algumas quadras de distância. Pediu que ela fosse até lá, ficasse com os pequenos e não contasse nada ainda. Não queria assustá-los no meio da noite. A mulher, visivelmente abalada com a notícia, prometeu que estaria lá em poucos minutos e que cuidaria de tudo até ele voltar. Mas agora, sentado naquela cadeira dura, Eduardo sabia que em poucas horas teria que encarar os filhos e explicar o inexplicável. Como dizer a uma criança de 8 anos e outra de 10 que a mãe estava no hospital, que tinha sofrido algo grave, que talvez nunca mais fosse a mesma.
Como olhar nos olhos deles e transmitir segurança quando ele mesmo estava completamente perdido? Eduardo nunca foi bom com esse tipo de conversa. Sempre deixou para Ana a tarefa de lidar com as emoções dos filhos, com os medos, com as perguntas difíceis. Ele era o provedor, o que resolvia problemas práticos, o que pagava as contas e garantia conforto. Mas agora, pela primeira vez, ia precisar ser algo mais, ia precisar ser pai de verdade, no sentido mais profundo da palavra. Quando o sol começou a nascer, Eduardo se levantou e caminhou até a janela da sala de espera. A cidade acordava lá fora. Carros começavam a encher as ruas, pessoas saíam para o trabalho. O mundo seguia girando como se nada tivesse acontecido. Para todos aqueles desconhecidos, era apenas mais um dia comum. Mas para ele, tudo tinha mudado. Olhou para o próprio reflexo no vidro da janela e viu um homem cansado, com olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Por volta das 7 da manhã, o Dr. Cardoso apareceu na sala de espera. Eduardo se levantou de um salto, o coração disparado. O médico se aproximou com a mesma expressão séria da noite anterior, mas havia algo diferente no olhar, uma leve suavização que trouxe um fio de esperança. Senhor Eduardo, ela acordou. Ainda está muito confusa, desorientada e não consegue falar direito, mas está consciente. É um bom sinal. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Não era a cura. Não era a garantia de que tudo voltaria ao normal, mas era vida, era a possibilidade de mais tempo. Ele agradeceu ao médico com a voz embargada e pediu para vê-la novamente. Quando entrou no quarto, Ana estava de olhos abertos, mas o olhar estava vago, perdido. Ela mexeu levemente a cabeça quando percebeu a presença dele, mas não conseguiu formar nenhuma palavra. Apenas um som fraco, quase um gemido saiu de sua boca. O lado direito do rosto parecia levemente caído e o braço direito estava imóvel ao lado do corpo. Eduardo se aproximou devagar, sentou-se na cadeira ao lado da cama e segurou a mão esquerda dela, a única que ainda respondia ao toque. Ana, sou eu. Estou aqui. Ele falou baixinho, como se tivesse medo de assustá-la. Ela piscou devagar, e uma lágrima escorreu pelo canto do olho, molhando o travesseiro. Eduardo não sabia se era dor, medo ou apenas a confusão de acordar naquele lugar estranho, cercada de máquinas. Ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, apenas se olhando. Não havia palavras que pudessem resumir o que estava acontecendo. Eduardo segurou a mão dela com firmeza, como se quisesse transmitir tudo aquilo que nunca conseguiu dizer nos últimos anos. Pediu desculpas em silêncio por cada ausência, por cada palavra dura, por cada vez que escolheu o trabalho em vez da família. Sabia que ela não conseguiria entender nada daquilo agora, mas precisava estar ali, precisava que ela soubesse que não estava sozinha. Quando saiu do quarto, o peso da realidade caiu sobre ele com força total. Precisava voltar para casa, precisava conversar com os filhos, precisava reorganizar toda a vida. E, mais importante, precisava decidir o que fazer com aqueles papéis do divórcio que ainda estavam sobre a mesa do escritório. Será que ainda fazia sentido seguir com aquilo? Será que alguma vez fez sentido? Eduardo se pegou questionando tudo. As brigas, os ressentimentos, as mágoas acumuladas, tudo aquilo parecia tão pequeno agora, diante da fragilidade da vida. Ele tinha passado meses construindo argumentos para justificar o fim do casamento, mas em uma única noite, tudo aquilo desmoronou. Quando chegou em casa, era quase 8 da manhã. A avó das crianças estava na cozinha, preparando o café da manhã. Ela olhou para Eduardo com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas tentou manter a compostura. Eles ainda estão dormindo. Achei melhor deixar. Como ela está?
Eduardo contou o que sabia, tentando ser o mais claro possível, mas evitando os detalhes mais assustadores. A mulher levou a mão ao peito e suspirou fundo, balançando a cabeça em silêncio. Depois, olhou para Eduardo com uma mistura de tristeza e algo que parecia uma cobrança silenciosa. Ela não disse nada, mas Eduardo sabia o que aquele olhar significava. Ela sabia das brigas, sabia do distanciamento, sabia que o casamento estava por um fio. E agora, diante daquela tragédia, aquele olhar dizia tudo. Espero que você não abandone minha filha agora. Eduardo subiu até o quarto das crianças. A porta estava entreaberta. Ele empurrou devagar e viu os dois dormindo tranquilos, alheios a tudo. A menina, Júlia, estava de bruços, o cabelo espalhado pelo travesseiro, um bichinho de pelúcia apertado contra o peito. O menino, Pedro, estava enrolado no cobertor, respirando suavemente. Eduardo ficou ali parado por alguns segundos, apenas observando. Aqueles dois dependiam dele e de Ana para tudo. E agora, com Ana fragilizada, ele seria o único pilar por um tempo. A responsabilidade daquilo era esmagadora. Quando os dois acordaram, desceram para a cozinha como em qualquer manhã normal, reclamando de sono, pedindo leite com chocolate, discutindo sobre qual desenho assistir. Eduardo esperou que terminassem de comer, antes de pedir que sentassem no sofá. A avó se retirou discretamente para o quarto, deixando que ele tivesse aquele momento sozinho com os filhos. Eduardo sentou-se à frente deles, as mãos suando, o coração apertado. Não sabia por onde começar. Júlia, a mais velha, percebeu a tensão no ar e franziu a testa. Pai, o que aconteceu? Cadê a mamãe? Eduardo respirou fundo. Explicou com a voz mais firme que conseguiu que a mãe tinha passado mal, que estava no hospital, que os médicos estavam cuidando dela. Disse que ela ia precisar de tempo para se recuperar, que eles teriam que ser fortes e ajudar. Evitou usar a palavra AVC, evitou falar de sequelas. Júlia começou a chorar baixinho, e Pedro, o mais novo, apenas ficou olhando para o pai com os olhos arregalados, sem entender completamente, mas sentindo que algo muito sério estava acontecendo. Eduardo abraçou os dois com força, sentindo o peso de ser o único adulto naquele momento capaz de segurar tudo. Nos dias seguintes, Eduardo praticamente morou no hospital. Cancelou reuniões, delegou tarefas, deixou sócios e gerentes resolverem tudo sozinhos. Pela primeira vez em anos, o trabalho ficou em segundo plano. Ele passava as manhãs com os filhos, levava-os para a escola, buscava no fim da tarde, ajudava com a lição de casa. À noite, ia para o hospital e ficava lá até tarde, sentado ao lado de Ana, conversando com ela mesmo quando ela não conseguia responder. Contava sobre o dia, sobre as crianças, sobre pequenas coisas que antes nunca pareciam importantes. Ana evoluía devagar. Nos primeiros dias, mal conseguia se mexer, mas com o tempo, começou a recuperar pequenos movimentos, a emitir sons que aos poucos se transformavam em palavras fragmentadas. A fisioterapeuta vinha todos os dias, trabalhando com paciência infinita, dobrando braços, movendo pernas, estimulando músculos adormecidos. Eduardo via tudo de perto e sentia uma mistura de admiração e culpa. Admiração pela força de Ana, que mesmo devastada, lutava para voltar. Culpa por ter pensado em abandoná-la justamente quando ela mais precisaria dele. Uma tarde, enquanto ajudava a fisioterapeuta a posicionar Ana na cadeira de rodas para um exercício, Eduardo olhou para ela e percebeu que Ana estava olhando de volta. Não era mais aquele olhar vago e perdido dos primeiros dias. Era um olhar consciente, carregado de emoção. Ela tentou dizer algo, a boca se movendo devagar, e depois de alguns segundos, conseguiu formar uma palavra quebrada, quase sussurrada. Obrigada. Aquela palavra simples atingiu Eduardo como um raio.
Ele teve que virar o rosto para esconder as lágrimas que desceram sem aviso. Naquela noite, ao voltar para casa, Eduardo entrou no escritório pela primeira vez desde o dia do telefonema. Os papéis do divórcio ainda estavam lá, exatamente onde tinha deixado, com a mancha de tinta na margem. Ele pegou o documento, folheou devagar, lendo cada cláusula que antes parecia tão necessária, tão definitiva. E então, sem pensar muito, rasgou tudo ao meio. Rasgou folha por folha, jogando os pedaços na lixeira. Não era uma decisão tomada por pena, nem por obrigação moral. Era algo mais profundo. Era a percepção de que, no fundo, ele nunca tinha realmente querido aquilo. Tinha se convencido de que o divórcio era a solução, mas era apenas uma fuga, uma forma de evitar encarar os próprios erros, de evitar lutar pelo que ainda podia ser salvo. Eduardo não sabia se o casamento ia se reconstruir. Não sabia se Ana, quando estivesse melhor, ainda o amaria ou se apenas o toleraria por gratidão. Não sabia se ele mesmo seria capaz de ser o marido que ela merecia. Mas sabia uma coisa: não ia desistir sem tentar. Ia estar presente, ia cuidar. Ia ser a família que durante tanto tempo fingiu ser apenas nas fotos e nas aparências. Porque, no fim das contas, aquela ligação do hospital não mudou só o destino de Ana, mudou também o dele. 3 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. O inverno tinha chegado, trazendo manhãs frias e tardes curtas, e a rotina da família tinha se transformado completamente. A casa, que antes era apenas um lugar onde todos dormiam, mas raramente conviviam, agora era cheia de vida, de movimento, de presença. Eduardo acordava cedo todos os dias, preparava o café da manhã para as crianças, levava-os para a escola, voltava para casa e passava a manhã organizando tudo para quando Ana voltasse da sessão de fisioterapia. À tarde, buscava os filhos, ajudava com a lição de casa e à noite jantavam todos juntos. Parecia simples, quase banal, mas para Eduardo aquilo era uma revolução silenciosa. Ana tinha voltado para casa depois de quase 1 mês internada. Ainda usava cadeira de rodas para distâncias maiores, mas já conseguia dar alguns passos com a ajuda de um andador. A fala tinha melhorado bastante, embora ainda fosse lenta e às vezes as palavras saíssem embaralhadas. Havia dias bons em que ela conseguia conversar quase normalmente e dias difíceis em que a frustração de não conseguir se expressar a deixava quieta e distante. Eduardo aprendeu a respeitar esses momentos, a não forçar, a apenas estar presente. Ele, que sempre foi o homem das soluções rápidas, dos problemas resolvidos com eficiência, agora precisava lidar com algo que não tinha solução imediata. A recuperação de Ana era lenta, cheia de pequenas vitórias e recuos, e isso exigia dele uma paciência que nunca soube que tinha. As crianças também mudaram. Júlia, que antes era agitada e falante, tinha se tornado mais observadora, mais cuidadosa, ajudava a mãe com pequenas coisas, trazia água, arrumava almofadas, lia em voz alta para ela antes de dormir. Pedro, o mais novo, no começo ficou assustado ao ver a mãe daquele jeito, mas aos poucos foi se acostumando. Desenhava cartões coloridos para ela, colava na geladeira, dizia que eram remédios mágicos para ela ficar boa logo. Ana guardava cada um daqueles desenhos como se fossem tesouros. Eduardo, por sua vez, descobriu um lado de si mesmo que tinha esquecido que existia. Voltou a cozinhar, algo que não fazia desde os tempos de faculdade. No começo, queimava arroz, deixava o feijão sem sal, mas com o tempo foi melhorando. Ana, mesmo com dificuldade, dava palpites do sofá e ele obedecia, rindo dos próprios erros. Aqueles momentos simples que antes seriam apenas tarefas chatas, agora tinham um gosto diferente. Eram tentativas de construir algo juntos, de se reconectar de um jeito que há anos não acontecia. Mas nem tudo era leve. Havia tensões, discussões mudas, olhares que diziam mais do que palavras. Ana,
Em alguns momentos, se perguntava se Eduardo estava ali por amor ou por pena. Essa dúvida a corroía por dentro. Certa noite, depois que as crianças foram dormir, ela reuniu forças e perguntou, a voz ainda fraca, mas firme: Eduardo, você está aqui porque quer ou porque se sente obrigado? Ele parou o que estava fazendo, virou-se para ela e sentou-se no sofá ao lado da cadeira de rodas. Ficou em silêncio por alguns segundos, não porque não soubesse a resposta, mas porque queria que ela saísse do jeito certo. Ana, eu sei que estraguei muita coisa. Sei que passei anos te ignorando, te deixando sozinha mesmo morando na mesma casa. Sei que você tem todo o direito de não acreditar em mim. Mas eu estou aqui porque percebi que quase perdi você de verdade. E isso me acordou. Não é pena. É medo de não ter te valorizado quando devia. É arrependimento por ter deixado a gente chegar onde chegou. Mas também é vontade, Ana. Vontade de tentar de novo. De fazer diferente, se você me der essa chance. A voz dele falhou no final, mas ele não desviou o olhar. Ana ficou quieta, os olhos marejados, e depois de um tempo apenas assentiu levemente. Não disse que acreditava completamente, mas também não disse que não. Era um começo frágil, mas era um começo. Os meses seguintes trouxeram mais avanços. Ana voltou a andar sem o andador, embora ainda com certa dificuldade. A fala ficou quase completamente normal, apenas com pequenos tropeços quando estava cansada. Voltou a cozinhar com Eduardo ao lado, ajudando, os dois rindo quando algo dava errado. Voltaram a sair para pequenos passeios, caminhadas leves no parque, cafés da tarde numa padaria perto de casa. As crianças vibravam com cada melhora, comemoravam cada pequena conquista como se fosse uma grande vitória. Eduardo também mudou sua relação com o trabalho. Não abandonou os negócios, mas reorganizou tudo. Delegou mais, contratou gente de confiança, reduziu viagens. Descobriu que o império que construiu não desmoronava se ele não estivesse presente 24 horas por dia. E mais importante, descobriu que a sensação de jantar com a família, de ouvir as histórias do dia, de estar presente nas pequenas coisas, valia muito mais do que qualquer contrato milionário assinado. Um sábado, quase 6 meses depois daquele telefonema que mudou tudo, Eduardo acordou cedo e preparou um café da manhã especial. Panquecas, frutas, suco natural, até flores que comprou na esquina. Quando Ana desceu, ainda sonolenta, estranhou a mesa arrumada. "O que é isso?" Ele sorriu, puxou a cadeira para ela sentar e disse simplesmente: "É um obrigado, por ter lutado, por estar aqui, por me dar a chance de tentar de novo." Ana olhou para ele, os olhos brilhando, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu daquele jeito que Eduardo tinha esquecido que existia. Um sorriso verdadeiro, sem peso, sem mágoa. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal e Ana descansava no sofá lendo um livro, Eduardo entrou no escritório. Abriu a gaveta onde guardava documentos importantes e pegou uma pasta. Lá dentro estavam os pedaços rasgados dos papéis do divórcio que ele nunca tinha jogado fora completamente. Olhou para aqueles fragmentos, para as palavras cortadas, para a assinatura que nunca chegou a ser feita. Respirou fundo e, dessa vez, jogou tudo no lixo de verdade. Não precisava mais daquilo como lembrança. Não precisava guardar o símbolo de um erro que quase cometeu. Ele saiu do escritório e voltou para a sala, onde Ana ainda estava lendo. Sentou-se ao lado dela e, sem dizer nada, apenas pegou a mão dela. Ela olhou para ele, curiosa, e ele apenas disse: "Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu já tinha desistido de nós." Ana apertou a mão dele de volta e encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim, em silêncio, ouvindo as risadas das crianças lá fora, o som do vento nas árvores, o barulho distante dos carros na rua. Não era um final perfeito. Não era a reconciliação dos contos de fadas, onde tudo se resolve com um beijo e música de fundo. Era real,
imperfeito, cheio de cicatrizes que ainda doíam de vez em quando, mas era verdadeiro. Era uma segunda chance construída sobre escombros, sobre arrependimentos, sobre a consciência de que a vida é frágil e que o tempo desperdiçado não volta. Eduardo tinha aprendido, da forma mais dura possível, que o que realmente importa não são os negócios fechados, os prêmios recebidos ou o dinheiro acumulado. O que importa são as pessoas que estão ao seu lado quando tudo desmorona. E ele, que quase jogou tudo isso fora por orgulho e cegueira, agora sabia exatamente o valor do que quase perdeu. A noite caiu suave sobre a casa. As crianças jantaram, tomaram banho e foram dormir. Eduardo e Ana ficaram na varanda, sentados lado a lado, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Ele pensou em como, meses atrás, estava prestes a assinar papéis que separariam para sempre aquela família. E agora, ali estava ele, ao lado da mulher que quase perdeu, reconstruindo tijolo por tijolo algo que achava que tinha morrido. Às vezes pensou, é preciso quase perder tudo para entender o valor do que se tem. E ele finalmente tinha entendido.